Vamos à conferência de Cristiano Zanin Martins. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a realização deste importante seminário internacional, parabenizar o Instituto Joaquim Herrera Flores, a Universidade Internacional de Andaluzia, a Universidade Pablo Olaville e a Fundação Três Culturas. Sem dúvida alguma, os temas aqui discutidos são da mais alta importância e também agradeço o convite que me foi feito, especialmente a Carol Proner, que me fez esse convite. É um prazer enorme estar aqui hoje para discutir este tema. Uma das formas de ataque à democracia atualmente usado é o lawfare. Como já lembrou aqui o Francisco Ruiz, o lawfare deriva das palavras law, lei, e warfare, guerra. É uma expressão usada, foi usada pela primeira vez em 2001 por um advogado norte-americano chamado Charles Dunlap, e no sentido de apresentar o lawfare como uma estratégia de usar ou mal utilizar a lei como substituto dos meios militares tradicionais para alcançar um objetivo operacional. Ele tinha, naquele momento, uma visão bastante vinculada à área militar, até mesmo pela sua formação. Tinha um foco muito claro em formas de atacar o exército norte-americano usando as leis e a opinião pública. No entanto, esse fenômeno, essa expressão lawfare, está sendo utilizada atualmente e associada ao uso das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política e de eliminação do inimigo político. O lawfare é um instrumento para deslegitimar oponentes políticos. É uma guerra assimétrica realizada por meios jurídicos. O John Comaroff e a sua esposa, a Jean Comaroff, que são antropólogos jurídicos de Harvard, escreveram livros específicos a respeito desse fenômeno, e no livro Law and Disorder in the Post-Colony, eles definem o lawfare como um processo de usar a violência e o poder inerentes ao direito para produzir resultados políticos. E observam ainda que a política em si está migrando para os tribunais. Eu concordo com os Komaroffs quando eles dizem que o lawfare, na contemporaneidade, envolve, tal como as teorias de guerra, envolve 3 dimensões. A primeira é a geografia, onde são travadas as guerras. Os exércitos fazem uso estratégico da cartografia, da geografia e da paisagem. O equivalente em lawfare é a jurisdição, onde o processo judicial se desenvolve e é fundamental para você saber se vai ganhar ou perder uma causa. Pelo menos vocês têm uma noção das suas perspectivas de vencer essa causa, ao escolher a jurisdição. A segunda forma de você também analisar o lawfare é a arma. A segunda dimensão é a arma que você vai utilizar para promover a luta. No lawfare, você escolhe uma lei. Por exemplo, uma lei bastante utilizada são aquelas que dizem respeito à corrupção, porque muitas coisas podem ser encaixadas ou tratadas como corrupção. E a terceira dimensão são as externalidades, ou seja, o ambiente que é criado para tornar possível usar o direito e os procedimentos jurídicos como uma forma de perseguição. E uma externalidade bastante conhecida e bastante usada é a mídia. A mídia cria um ambiente de suposta legitimidade para autorizar esta perseguição. Cria uma presunção de culpabilidade que tem 2 objetivos: permitir uma condenação sem provas ou colocar a opinião pública de forma a exigir esta condenação.
por isso, me parece bastante correto, aliás, abrindo um parêntese, a decisão tomada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, lembrada ontem aqui pelo doutor Roberto Caldas, que entendeu que era descabido você divulgar uma prova antes que fosse divulgar pela imprensa uma prova antes que houvesse um julgamento. Aqui, na verdade, a imprensa muitas vezes então serve como uma terceira dimensão do lawfare para legitimar esse meio de perseguição. No Brasil, principalmente na era da Lava Jato, é claro que está ocorrendo o uso dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política e, particularmente, do ex-presidente Lula, de todo o seu legado e ainda dos seus aliados políticos. Como advogado de Lula, tenho bastante clara essa situação por atuar diariamente na defesa contra suspeitas frívolas e acusações que lhes são dirigidas por um grupo de promotores com a ajuda de setores da imprensa. Antes de qualquer julgamento, o tratamento de um condenado que lhe foi dispensado por um promotor. Isso tudo, como eu disse, em rede nacional. Outro promotor que participou dessa exibição, que foi condenada por praticamente toda a comunidade jurídica, chegou a dizer que não tinham provas contra Lula, mas tinham convicções de que ele seria o comandante máximo de uma organização criminosa. Diante desse quadro de perseguição política, nós sentimos a necessidade, tanto eu como a Valesca, que aqui está, de fazer realmente um estudo sobre aquele fenômeno que está ocorrendo no Brasil, como eu disse, particularmente em relação ao ex-presidente Lula. E chegamos à conclusão de que realmente Lula é vítima de lawfare. Tivemos a oportunidade, inclusive, de debater esse tema com alguns especialistas, por exemplo, o próprio professor John Comaroff, de Harvard, e chegamos, tal como ele e outros, a essa mesma conclusão. Ou seja, o objetivo é usar desses procedimentos jurídicos para atrapalhar, para prejudicar a atuação política em novas eleições, possivelmente as eleições presidenciais de 2018. Foi nesse contexto que nós apresentamos no Brasil, como disse aqui a Carol Proner, esse conceito de lawfare, e algumas táticas que são usadas no lawfare. Uma manipulação do sistema legal para... Outra tática consiste no abuso de direito para deslegitimar o adversário. Consiste na promoção de ações judiciais para deslegitimar o adversário. Outra tática consiste na utilização do direito como forma de constranger e punir. Consiste na tentativa de influenciar a opinião pública, a utilização da lei para a obtenção de publicidade negativa ou publicidade opressiva. Uma outra característica ou tática é a judicialização da política e também a promoção da desilusão popular. São formas de utilização da lei como meio de empoderamento. Todas essas táticas são diariamente utilizadas contra Lula no Brasil. De fato, desde março de 2016, nós temos clara essa situação do lawfare. Em março de 2016, o ex-presidente Lula teve a sua liberdade privada, na verdade, ele foi conduzido coercitivamente para prestar um depoimento que ele jamais havia se negado a dar. E isso é claramente contrário à legislação brasileira, que coloca como pressuposto a condução coercitiva a negação a prestar um depoimento. O ex-presidente teve a sua casa invadida através de busca e apreensão, assim como a casa de todos os seus filhos foram invadidas. Teve as suas conversas telefônicas privadas gravadas
e teve as suas conversas privadas, que foram gravadas, também divulgadas em rede nacional. Até mesmo nós, seus advogados, fomos monitorados, porque tivemos o telefone central do nosso escritório também grampeado. E quem fez tudo isso? Quem fez tudo isso foi um juiz a pedido de promotores. Sim, o juiz que deveria zelar pelas garantias fundamentais dos cidadãos é o juiz que acabou cometendo todas essas ilegalidades com o objetivo claramente de deslegitimar, de prejudicar a imagem do ex-presidente e, consequentemente, também para permitir que se desse continuidade a esse processo de lawfare. É preciso lembrar que, no momento em que ocorreram essas arbitrariedades, já havia no Brasil uma crise política. E Lula, evidentemente, tinha um relevante papel para auxiliar a, então, presidente Dilma Rousseff. Essas medidas, por isso mesmo, também buscavam prejudicar a sua atuação política, deslegitimá-lo. Vejamos um exemplo. Uma das conversas telefônicas que foram divulgadas envolveu o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, que foi gravada após a interrupção da ordem judicial que permitia fazer aquelas interceptações. Mas o juiz da Lava Jato decidiu divulgar esta conversa à imprensa. E quando ele fez isso? Foi no dia em que Lula havia sido nomeado ministro da Dilma. E qual foi o resultado disso? A mídia, especialmente a Rede Globo, promoveu uma falsa escandalização dessa conversa, fomentando protestos perante a população. E esses protestos também foram superdimensionados pela própria mídia. Na sequência, Lula foi impedido por um ministro do Supremo de ser ministro de Dilma, sob o fundamento de que não seria possível prejudicar a Lava Jato, embora naquele momento o ex-presidente não fosse indiciado, não fosse réu e muito menos condenado. O impeachment de Dilma, nesse contexto, faz parte do processo de lawfare. Vejam, escolheram uma jurisdição, o Congresso, onde havia pessoas mal intencionadas e com desejo de recuperar o poder por meio diverso das eleições. Escolheram uma lei que define os crimes de responsabilidade de forma absolutamente genérica. E ocorreram as externalidades. Era só ligar a televisão ou ler o jornal para verificar como aquele processo estava sendo tratado. Então, nós temos aqui claramente presente as três dimensões do lawfare. Um professor aposentado da Universidade de Munster, o John Gladhill, escreveu o seguinte: o que estamos vendo no Brasil e a forma como aplicação seletiva do que poderia ser definido como lawfare está promovendo um clima de desilusão popular em que um governo democraticamente eleito pode ser removido do poder. Agora, esse mesmo grupo de promotores, juízes, associados, ainda que de forma tácita, a uma mídia oligopolizada, como lembrou aqui o Prudente, querem a qualquer custo usar dos procedimentos judiciais, das acusações frívolas e sem prova, para impor a Lula uma condenação, a fim de que, confirmada em segundo grau, ele esteja impedido de disputar novas eleições. A despeito de todas as sólidas defesas jurídicas que apresentamos em todos os processos, nós não temos expectativa imediata de um recurso eficaz que possa paralisar essas violações. O tribunal que julga os recursos da Lava Jato decidiu
que essa operação não está sujeita às regras gerais, ou seja, não está sujeita à lei. Isso, ao meu ver, é a formalização do estado de exceção que foi aqui lembrado pela Ana Lia. Isso foi, então, formalizado numa decisão de um tribunal brasileiro em relação à Lava Jato. E o Supremo, por seu turno, devolveu os processos que envolviam o ex-presidente Lula para que o próprio juiz da Lava Jato analisasse se cometeu alguma ilegalidade. Foi por isso que nós fizemos, em julho de 2016, um comunicado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque entendemos que não havia, como eu disse, nenhum recurso eficaz para paralisar aquelas violações no Brasil, e essas arbitrariedades cometidas em relação ao ex-presidente Lula configuram, ao nosso ver, violação a 3 disposições do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, acolhido pela ONU e do qual o Brasil é signatário. Eu espero, sinceramente, que a ONU possa nos ajudar a impedir que esse terrível ataque à justiça brasileira continue a ocorrer, admitindo e acolhendo o nosso comunicado. Porque essa decisão também daria um sinal claro a todo mundo de que essa prática do lawfare como um ataque à democracia não pode ocorrer. Também, ao expor esse cenário a pessoas tão qualificadas como vocês, espero que também haja elementos para analisar esse caso do ex-presidente Lula, e porque esse caso certamente será julgado pela história, e eu tenho certeza que a conclusão será bem diversa daquela que a Lava Jato planeja para o ex-presidente Lula. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Apenas remarcando, então, as 3 dimensões, depois de explicar de onde vem a expressão lawfare, de Charles Dunlap, que é um militar americano, que era a utilização como meio de militares de interesses operacionais e, então, passa a ser usada cada vez mais para fins políticos, ¿no? John e James Komarov, como autores principais deste estudo, indicam as 3 dimensões. Geografia, neste caso, jurisdição; arma, no caso do lawfare, lei; corrupção, especificamente; e terceira dimensão, externalidades, ambiente, mídia, imprensa, como legitimadora de los medios de perseguição e opinião pública. Em Brasil, como abogados que sois, isto está muito claro. O caso de PowerPoint ha sido um escândalo em Brasil, porque graficamente era patético, não? Que era aí Lula com meio montão de flechas ponendo como culpado, e os promotores han quedado numa situação bastante vergonzosa, pero isso não ha impedido que ele apresentara este PowerPoint pedagógico, não? E também depois as expressões que não há provas, pero sim convicções, que é subversão do processo penal em todos em seu sentido, não? Lula é vítima de lawfare, ¿no? El debate de especialistas internacionales también confirma esa situación. El objetivo final es inviabilizar la candidatura de Lula. Hay varias táticas citadas por el abogado, y esta situación se concretiza a partir de 2006, específicamente con la conducción coercitiva, que es una situación, un recurso que solo se utiliza cuando el investigado se nega a prestar depoimento, ¿no? Ha tenido su casa invadida, conversas gravadas y divulgadas inmediatamente por medios masivos de televisión, y el absurdo también de tener los abogados monitorados. ¿Quién ha hecho todo eso, ¿no? Ha sido un juez, ha sido el Poder Judicial. En este caso se conecta con las ponencias anteriores, ¿no? Un juez, un Poder Judicial, un Poder Judiciário que comete ilegalidades, que prejudica
de forma indelével, a imagem política de Lula, ¿no? O momento que se hace também é muito importante, ou seja, muito estratégico, porque era o momento em que Lula estava sendo chamado para ser ministro de Dilma, e esse nombramento que ocorria dentro da legalidade, dentro da normalidade, quando Lula não era réu, não era nada, ha sido acompanhado de uma escuta ilegal que ha generado por la mídia um processo de espetacularização, de escandalização, e, portanto, uma condução da opinião pública hacia um repúdio callejero, né, neste caso, que ha prejudicado este nombramento, né? E também o papel da Suprema Corte, neste caso, de negar o direito de assumir como ministro para não prejudicar as investigações da Lava Jato, que é o nome da Operação Brasil. O impeachment faz parte de um processo de lawfare e é importante ver, isso é importante que o advogado ha dicho, o impeachment contra Dilma também faz parte desse processo de lawfare e preenche, rellena as 3 dimensões mencionadas. Apesar das sólidas defesas, há 2 coisas que são bastante desanimadoras. Primeiro, o Tribunal Brasileiro, que ha praticamente formalizado o estado de exceção, dizendo que medidas excepcionais exigem, situações excepcionais exigem medidas excepcionais, e também o hecho de que o Supremo Tribunal ha devuelto os processos de Lula a o juez original, o super juez de la Lava Jato. Em junho de 2013, se ha interposto um recurso ao Comitê de Direitos Humanos, seguindo o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, e Cristiano Zanin tem esperança nessa decisão que pueda desvelar os abusos do Poder Judicial, especificamente desse juez, e também espera ter interlocução neste seminário e entre nós outros para tentar desvelar outras dimensões deste processo.